Palavra de hoje curtinha e direta para levar esse e outros vídeos adiante e me ajudar a chegar no vintãozão aí na comunidade. Digite, por favor, Jen! E vamos dar-lhe antes que alguém dele. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, cientista social e a nômade cósmica. E como é que vocês estão, meus discos que já foram ouvidos muitas vezes, até de trás pra frente aí, pra capirotar legal? Espero que esteja tudo ótimo, ou bom, ou legalzinho com vocês. Então, eu trouxe hoje pra gente comentar uma matéria da Rolling Stone, né, cuja manchete diz ali, a ex-guitarrista do Evanescence que está abandonando carreira musical. E antes da gente entender o que a levou a tomar essa decisão tão terminativa aí, né, gente, vamos passar para ele, o incrível, o sensacional, o indispensável Vrada Cósmica! Calma, não se assustemos, tu que tá chegando aí por meio desse vídeo, saiba que dar Vrá na Toreba é sinônimo de indicar a banda massa, furiosona, furiosíssima pra ampliar o seu leque musical. E se você quer indicar a banda pra esse quadro, eu só peço duas coisinhas. Nada de IA na capa e, por favor, pelo menos um álbum lançado. E provando que críticas, quando bem feitas, educadas, devem ser ouvidas, levadas em consideração, eu recebi uma crítica mais de uma vez e vocês aí que enunciaram isso, pois bem, tá aí, seu desejo foi atendido. Outras bandas para além, né, dos estilos que eu mais ouço, porque às vezes é inevitável, então eu trago essa dica que também é da Dani, lá do Hex and Shoes Collection, né, esse power prog paupérrimo, porém, em termos de som, de tudo, a começar dessa capa linda, deveria ser muito mais conhecido, né, gente? O Dean Have da Suécia, com The Boreal Flame de 2019. Eu realmente espero que o pessoal persevere na música, contrariamente a, o que a gente vai conversar aqui ao longo desse vídeo, e nos brinde com muito mais coisa boa. E vamos então para a matéria de hoje. Jen Majura, guitarrista do Evanescence entre 2015 e 2022, anunciou que está se afastando da indústria musical como um todo. Seja de gravações com bandas em estúdio ou apresentações ao vivo, ela não pretende mais trabalhar com isso. A decisão foi comunicada pela alemã de 41 anos em suas redes sociais. Segundo ela, diversos fatores a desmotivaram, entre eles a atual forma de utilização de inteligência artificial na música. Aliás, já temos aqui uma playlist com 9 ou 10 episódios sobre rock, metal e IA, depois você confira lá. A artista disse: caros amigos, vou ser o mais breve possível. Após cuidadosa consideração, observando o que está acontecendo na indústria musical, os desenvolvimentos relacionados à IA e as mudanças na sociedade, cheguei à conclusão de me afastar. Majura, que também já tocou em bandas como Knorkator e Equilibrium, eu não conheço nenhuma delas, se você conhece, gosta, desgosta, manifeste-se aí, agradeceu pelas experiências vividas ao longo de sua carreira na música. Contudo, a alemã afirmou que, no momento, prefere abrir mão dessa rotina para aproveitar a vida de outra forma. Alguns de vocês já me ouviram falar sobre isso há algum tempo. Em vez de desperdiçar mais um ano da minha vida constantemente esperando por novas energias, impulso e criatividade, desperdiçar é um verbo forte, né? Vai dizer. Cheguei a um ponto da minha vida em que posso relaxar em paz. Enquanto o tempo me permitiu, pude acumular uma quantidade incrível de experiências, turnês, shows, viagens e momentos maravilhosos. Sou grata por tudo isso, mas o mundo mudou. Posso decidir parar com confiança. Não estou dizendo que nunca mais criarei música, seja gravada ou ao vivo, mas, por enquanto, sinto que existem coisas mais saudáveis e melhores para preencher a minha vida com boas vibrações e não lidar com a quantidade avassaladora de absurdos que acompanham a indústria musical hoje em dia. Simplesmente não consigo mais me identificar com a atitude e os valores de hoje em dia. Tá gostando? Joia! Tá detestando? Desjoia, como faria a imperadora máxima feia paupérrima? E eu aproveito esse momento para agradecer ao pessoal do Clube de Membros que viabiliza o meu trabalho. Você pode tornar-se membro também, escolha ali no botão Seja Membro, uma das 3 modalidades. Eu te recomendo a Biblioteca Cósmica, que semana que vem, né, já vamos para o episódio número 20. Toda semana uma dica massa de leitura para você trocar uma jossa de influencer aí por um
livro massa, né? Vai lá, confere. Seja como for, desde já eu te agradeço pela presença, mas e aí, pessoal? E aquela boa dose de óleo de peroba in the face, como é que anda aí em vocês? Vamos continuar fazendo de conta que o rei lá do alfaiatezinho valente tá com uma bela roupa? Bora reconhecer que a gente está contribuindo para esse cenário aí? Ou bora continuar chamando o urubu de meu louro, hein? Outros dois fatos recentes se somam a esse e repercutem no nosso dia a dia como um todo, não apenas no âmbito da música que a gente ama. O primeiro é o Jim Root, do Slipknot, declarando por 2 vezes que a criatividade dele anda no fundo do poço. E a segunda é o Rod Smallwood, empresário do Maiden, chamando a atenção, para dizer o mínimo, das pessoas que não aguentam mais ver um show sem olhar no diacho do celular. Dito isso, pergunto, como estamos permitindo que nos transformem em crianças e cachorrinhos tão adestrados e comportados como nunca houve na história da humanidade? Eu respondo, afastando as pessoas tanto do consumo quanto da criação da arte. Como? Fomentando sensos de falso imediatismo e hiperexposição que impeçam qualquer contemplação da própria vida. Qualquer coisa de qualidade mínima requer tempo para ser pensada e criada. E aí eu evoco o título da música do Fairport Convention. Who knows where the time goes? A gente sabe para onde esse tempo está indo e onde esse furto de tempo desemboca. Na exaustão mental de não fazer nada que preste, só contemplar a vida alheia e exibir futilidades próprias. Nada mais distante daquela sensação de satisfação profunda decorrente de um processo artístico ou do consumo de uma arte excelente. Trocando em miúdos, muita performance e pouco conteúdo que se aproveite. E aí podem apostar, vai ter gente vindo querendo dizer que isso é tiozice, reacionária. Gente, o lance da hiperexposição e do excesso de telas já virou caso de saúde pública. Procurem, não é uma pessoa bradando aqui e ali, como é que diz, vozes clamando no deserto. Não, o negócio é muito sério. E é tão sério que justamente às vezes a pessoa, não, comigo não vai acontecer. Não, é só, não, já tá acontecendo. Essa é a prova. As pessoas estão ficando afásicas, vulgo, elas não se lembram mais de palavras muito básicas, elas já não pensam mais com a própria cabeça. Quando pensam de novo, né, em seguida umas 2, 3, 50 mil vezes se vão expor aquilo ou não, porque afinal não querem ser linchadas por manadas de gente fanática, fanatizada. Até mesmo as bandas boas estão perdendo noção de realidade, achando que sabem fazer capinha, trabalhar com os artistas tão massa, né? Será que tá tão difícil a coisa que não consegue mais pagar a capista que preste? Ah, desculpa, eu não resisti a isso. Mas é aquilo, gente, quem disser que é alarmismo, como eu disse ali antes, não é, gente. Olha ao redor o que tá acontecendo, porque quem diz que é alarmismo isso, olha, ou é inocente ou é outra coisa pior que vocês sabem muito bem, mas é aquilo. Quer achar que é, pelo menos assuma seus BO e diga que você está ajudando a contribuir para este mundo ficar cada vez mais merda. O ser humano criou muita coisa ruim ao longo de milênios, e uma das poucas coisas boas que ainda atravessa esses milênios e que nos ajuda a ser um pouco melhores, a arte, não pode ser jogada na latrina da história. Vamos voltar a fomentar a proliferação de artistas e não de políticos ou influencers, que, convenhamos, quando não planejam virar político, planejam criar puxadinho digital para ganhar migalha e arrebanhar trouxa para qualquer um deles. Por mais que me doa, no fundo eu entendo a decisão da Jen. Lembram quando Marco Rietala também quase desistiu da arte? E lembram dos motivos que ele expôs? Pois bem, deixemos isso para um outro papo, porque agora é hora dele, do Telezurro 2000. Esse quadro que, né, gente, o Telezurrinho sempre quer algo, mas ele acaba obtendo aquilo que é o oposto exato do que ele pretendia. O que nós temos aqui? Você já deve ter ouvido falar lá no Juridiquês que existe a litigância de má fé, né? Quando a pessoa, eu já falei isso em outros vídeos, ela vai lá dizendo uma coisa de você, sabendo que é mentira, pois esse aqui inaugurou a zurrância de má fé, porque, gente, segunda
segunda vez que você quer aparecer por aqui, tá tirando a chance dos outros zurrinho. É só essa, eu não vou deixar mais isso acontecer. Porque como vocês veem, assim como da outra vez, ele quer atribuir a outras pessoas o ônus de ele não ter tutano aqui dentro da... Enfim, muito obrigada por comentar, por impulsionar e bora aí ler mais pra, né, não passar essas vergonhas por aí. Já no Tirei do Cosmos, esse quadro que demonstra quem dá vida inteligente com a qual dialogar, pelo menos por aqui, eu trago esse comentário belíssimo do Bernard, muito obrigada, onde ele conta um pouco da história dele com o Type O Negative. Gente, isso é lindo, é pra quem diz que arte é coisa secundária, né? Que é coisa, assim, de segunda ordem. Já temos vídeo aqui falando sobre funções da arte e inúmeras outras coisas envolvendo, vocês vejam aí na sequência, na playlist dos Proibidão da Cósmica, né? Eu sempre deixo alguns ali pra vocês verem na tela final e tal. Mas é aquilo, o que vocês acham aí das palavras da Jen? Como eu disse, é doloroso, mas eu a entendo, gente. Sabe, daqui a pouco você tá perdendo aí um tempo que você poderia estar do lado de pessoas que você ama e tá lá fazendo o seu melhor, de verdade, de coração, mas pra pessoas que estão olhando pra esse teu melhor e tipo... Tá, e daí? É só mais uma selfie? É só mais algo efêmero? Não é aquela música que vai marcar a pessoa pra sempre? Ai, sabe, olha, climão pesado hoje, mas às vezes a gente precisa falar sobre essas coisas. E se você tem sugestões de outros temas, deixa aí. Se não puder tornar-se membro do canal, considere fazer um pix. Não pode também, você me ajuda com joinha de joinha, comentário, hypezinho, mostrando o canal pra geral, pra gente chegar aí no vintão. Lembre-se que esse é um canal 100% independente. No mais, eu te agradeço pelo seu tempo, pela sua presença e David Zênia.